Julho chegou, 7º mês do ano, e aí me conta o que é que você fez até agora em 2023? Como anda o desdobramento dos seus projetos? O que é que você tem feito? Tem entregado o seu melhor? Tem embarcado na realização de seus sonhos e dos seus objetivos? Olha, se você está em casa agora e está balançando a cabeça negativamente, tem um sinal de alerta apontando exatamente para você nesse momento. Prepara a sua caneca, enche de café, a minha já está bem cheinha aqui, porque o bate-papo de hoje é incrível e eu tenho certeza que ele pode mudar o rumo que a sua vida está tanto querendo descobrir. Vamos lá, mas antes de eu apresentar minha convidada, dá uma pausa em tudo aqui para lhe pedir para você se inscrever no canal. Deixar o like aqui nesse vídeo, vamos aumentar a nossa comunidade, ajudar esse projeto a crescer e a trazer com isso nomes mais bacanas também, para contar histórias mais empolgantes, mais animadas e inspiradoras, para a gente pegar os melhores insights sempre e levar para as nossas vidas. Hoje eu estou com uma queridíssima pessoa aqui, uma pessoa com quem eu adoro conversar, adoro bater papo, então vai ser muito agradável, com certeza, a noite de hoje aqui do De Cara com o CEO. É um encontro positivo que a internet me proporcionou e que hoje eu tenho a honra de trazer para vocês aqui, tá? O De Cara com o CEO hoje é com Tiane Almeida, que é psicóloga e palestrante, especialista em terapia cognitiva comportamental e alta performance. Inclusive, ela desenvolveu uma metodologia autoral para suas palestras. Ela ainda é CEO da agência de marketing e núcleo de saúde. Chega para cá hoje, Tiane, aqui de Cara com o CEO. Cara, que privilégio estar aqui. Muito obrigada por fazer parte da sua comunidade. Sou eu que adoro estar nesse espaço e tenho certeza que o bate-papo vai ser sensacional. Vamos começar então? Vamos nessa. Vamos começar a brincadeira, vamos fazer um negócio ficar sério aqui agora. Vamos aquecer. Eu conheço um pouco de sua história, você já me contou algumas vezes a sua trajetória. Eu quero que o pessoal de casa também conheça. Eu não falei em cima, mas também Tiane já foi uma atleta de alta performance, olha aí, hein? E eu quero saber, o que é que veio primeiro na sua vida? Veio primeiro o esporte ou veio primeiro a psicologia? Como é que você uniu essas duas áreas? O que te levou a unir, a fazer um conjunto e a desenvolver uma metodologia própria de trabalho com relação a isso? Conta pra galera que está em casa que quer conhecer melhor. Fala da trajetória, fala do esporte, fala da psicologia e fala como é que você chegou até aqui. Cara, então, eu vim de um interior da Bahia chamado Macaúbas. Comecei a ser atleta lá. O esporte sempre fez parte da minha vida e, por incrível que pareça, eu não comecei no futebol. Dessa parte ninguém sabe, que eu nunca falei nem na rede social. Eu comecei em artes marciais porque eu sempre fui altamente apaixonada pela disciplina. Isso é dentro da minha casa. A gente tem hora para comer, hora para acordar, hora para trabalhar. Comecei na artes marciais e teve um dia que eu precisava escolher. Quem me conhece sabe, viu, Tiane? Eu também tenho hora para comer e é a minha hora de comer toda hora, inclusive. Aquela fome infinita que nunca passa, nunca né? Acaba. E aí, quando eu comecei, Magno, eu precisei decidir, porque eu fazia o esporte muito interligado, né? Eu fazia o futebol e fazia as artes marciais, até competia. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu quero fazer uma coisa 100%, porque o esporte ele não te dá brecha de fazer de qualquer forma e de qualquer jeito. Senão sua conta não fecha, seu resultado vai ser de qualquer jeito. E aí eu fazia o ensino médio, fui morar em Florianópolis, fui trajetar mesmo, assim, fazer a carreira profissional. Passei 6 anos sendo atleta de alto rendimento e literalmente... De futebol. De futebol, Ok. né? Porque quando eu estava no interior, eu precisei decidir, e agora? Artes marciais ou futebol? Mas, cara, eu amava aquele negócio de correr, de gente assistindo, fazendo gol, parece que vai fazer, mas não faz de jeito nenhum. E aí, quando eu decidi, né, o esporte de alto rendimento, que era o futebol, eu era volante, né? E aí eu decidi fazer psicologia, que na verdade eu caí de paraquedas. Eu tinha sido aprovada em educação física, em nutrição, não fazia ideia do que era esse negócio, velho, de psicologia. E quando eu comecei a fazer o curso, eu era atleta em conjunto.
Só que eu comecei a ter uma inquietação muito grande, que era como que eu consigo ser atleta e como eu consigo ser uma estudante excepcional, né? Que é cumprir o que eu precisava cumprir, estudar da forma como precisava. Tive uma lesão de joelho e aí eu decidi falar, não, chegou o momento, tá na hora de deixar de ser atleta para ser só profissional. E aí o que eu fiz? Falei, eu entendo de atleta, eu gosto de atleta, alta performance pulsa em mim. E você sabe o que me fez viver de alta performance? O fracasso, velho. Porque o dia que você vive de alta performance, você nunca mais quer sentir o que o fracasso te proporciona. Dói, Magno, a ponto de você falar, cara, eu sei explicar onde dói. E aí a alta performance, sem dúvidas, é um lugar de privilégio. E aí eu fui fazendo as formações, né, em alta performance, em terapia cognitivo, tudo voltado para o público esportivo, em emagrecimento, obesidade, e falei, não, é aqui que eu quero fazer, desenvolver pessoas. Eu brinco que eu não sou psicóloga, não sou especialista, não sou nada, meu esquema é só pessoas mesmo e tá tudo certo. E olha que bacana que a gente já começou bem, né? A gente já começou falando de fracasso, que é uma palavra super importante para quem quer ter sucesso. Né, porque faz parte da trajetória, faz parte do caminho de toda pessoa de sucesso, alguns momentos de fracasso. Obviamente que a gente quer diminuir ao máximo a quantidade de fracassos e os momentos de fracassos que nós temos na vida e aumentar ao máximo o número de sucessos. Mas no fundo, a ordem é inversa, né? São muito mais fracassos, portas batidas na cara, negativas de negócio, do que negócios dando certo o tempo inteiro, até você conseguir encaixar alguma coisa realmente que funcione bem, que funcione organicamente, que tenha um crescimento orgânico. Mas eu acho que a gente já foi bem demais na primeira pergunta que eu lhe fiz, e eu já quero emendar nisso aí para falar de alta performance, porque é um tema que, para mim, para quem me conhece, sabe que já é uma coisa que já me motiva muito, né? Falar de alta performance já me interessa por si só. E eu quero aproveitar suas vivências com isso para poder explorar ao máximo esse tema aqui, porque é a sua especialização como palestrante e é uma coisa que eu quero levar para a galera que está lá. Né? Como ter essa alta performance é uma coisa bacana. Então, quem está em casa hoje aí, gente, se concentra, aproveita esse bate-papo para expandir as suas ideias hoje, porque é incrível o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero ver transformação de verdade para quem está assistindo a gente. Quero ver transformação, quero ver mudanças radicais, quero ver a galera comentando depois que viu o pod, quero ver a galera mandando depois na rede social de assim, ó, virou uma chave, mudou tudo na minha vida. Eu sei que isso pode virar a chave da sua vida hoje. Vamos lá, Tiane. Com relação a esse momento de gestão de emoções e alto rendimento, porque as duas coisas elas impactam diretamente uma na outra. O cara que emocionalmente está instável não consegue ter um rendimento muito bom. E você com certeza vai explicar melhor aqui para a galera quais as estratégias que quem está em casa hoje pode adotar para lidar com as suas próprias emoções de maneira saudável e impulsionar cada vez mais a sua própria performance, porque eu acho que quem sai na frente hoje é justamente quem consegue gerenciar melhor suas emoções. Quem larga na frente, quem consegue trazer mais resultado, sim, é quem vai na frente conduzindo melhor aquilo que tem dentro da gente, que são as emoções. Magno, a primeira coisa que a galera tem que entender é que alta performance é você aplicar sua melhor habilidade por um longo período de tempo. Porque as pessoas acreditam que para desenvolver autoestima, rendimento, desempenho, elas precisam corrigir o erro o tempo todo. E se você corrige o erro o tempo todo, imagina como o seu psicológico fica. Parece que você nunca é bom em nada. Então, rendimento qual é a sua melhor habilidade? O que você mais sabe fazer? O que você economiza tempo fazendo algo que você se sente bem, se sente feliz, se sente satisfeito? E essa melhor habilidade, ela precisa ser aplicado frequentemente. Porque rendimento não é hoje você fazer 3 e amanhã você fazer 2. É você fazer 3 e amanhã você fazer 4. 3 e 2 é tolice. Porque isso não te leva a lugar nenhum. Por que não te leva a lugar nenhum? Porque você não consegue manter. E manter hoje é a grande diferença entre as pessoas de sucesso para as pessoas que não têm sucesso. Elas só fazem repetir. E como que a gente repete? Gerenciando nossas principais habilidades. E o que é gerenciar principal habilidade? É você economizar tempo para você desfrutar com as pessoas mais importantes da sua vida, com o que realmente tem sentido para você.
Só que a emoção hoje, Magno, tomou um lugar muito distorcido na vida da galera. Né? A gente ouve por aí, vamos controlar a emoção, controla o tempo todo, e a gente não controla a emoção. A gente tem comportamentos que controlam a emoção. Então, assim, quando você está ansioso, o que você faz? Você come? Você bebe? Você corre? Aí sua emoção reduz. O que é isso? Comportamento. E por que as pessoas hoje não conseguem gerir? Porque as pessoas não se conhecem. Porque a gente tem um problema gigante na nossa vida que sabota o nosso rendimento, que é a tal da comparação. O tempo todo eu faço esse movimento. Por que Magno tem isso? Por que Magno consegue? Por que eu não consigo? E as pessoas não conseguem, na verdade, trazer esse olhar para ela. E sabe por quê? Porque isso me aproxima da minha fragilidade. E o dia que me aproxima do que realmente é um problema para mim, eu quero esquivar, eu quero fugir. Porque o cérebro, ele vai fazer de tudo para te sabotar, meu irmão, esqueça. Ir para frente é muito mais difícil do que ir para trás. Então, sem dúvidas, a alta performance é você pegar o que você tem de melhor e aplicar no que você precisa fazer. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais, gostei, vamos lá. O gerenciamento das emoções, se eu entendi, você vai me explicar melhor aqui agora, e para quem está em casa, ele depende muito do comportamento que eu vou ter diante daquela emoção. É isso que vai controlar. A emoção por si só não é controlável, Sim. Não é manipulável. Sim. O comportamento que eu tenho diante dela é que pode confrontar essa emoção e transformar ela em uma emoção positiva, digamos assim. Estivermos falando de emoções que geram entraves, que geram ancoragem na nossa vida profissional ou pessoal. Se eu tiver um comportamento diferente, aquele grande dito que a gente fala assim, a maneira com que eu encaro o problema, digamos assim, é isso que pode gerir a minha emoção através do meu comportamento, é isso? Exatamente, exatamente. Porque imagina assim, Magno, emoção é o que te faz viver. O dia que você perde isso, está tudo errado. Vou te dar um exemplo muito claro. Imagina que você vai para uma cachoeira que você não conhece nada, você não conhece ninguém. Ou então você vai entrar numa empresa que é muito importante para você, tá? Você e o gestor. E você acha que você tem que chegar o primeiro. Só que quando você chega o primeiro, quando você chega logo de qualquer forma, você não sabe com o que você está lidando. Você não sabe quem está te esperando. Você não sabe o que pode acontecer ali. E aí você perde a percepção do que realmente pode acontecer. Se você está em risco, se vai ter problema, se coloca a sua vida em risco. E o que a emoção faz? Ela é esse chamado de fazer seu coração bater mais forte, você vai transpirar, aquela sensação de que eu tô ofegante. Por quê? Porque é como se fosse assim, Magno, preste atenção, você tá entrando em um lugar que não é seu. E se você não se emociona, você perde. E por isso que muitas das vezes a gente perde, né? De ser contratado, de ser convidado para alguma coisa, de ser uma pessoa interessante. Então a emoção é exatamente esse alerta que a gente precisa para sobreviver. Você, como atleta, deve ter vivido isso várias vezes na sua vida, né? Ao longo da sua carreira, deve ter tido momentos de extrema pressão, Sim. obviamente, de ansiedade antes de uma competição, antes de uma partida, diante de uma lesão, por exemplo. E assim também, do lado de cá, quem está na cadeira, também é a vida de um gestor, porque eu acho que tem muita gente que está agora vinculando de maneira errônea, e a gente vai falar disso aqui também, a alta performance exclusivamente com esporte. E alta performance pode estar ligada a várias coisas de sua vida, né? A maneira como você pratica qualquer atividade em sua vida, independente do esporte. Óbvio que eu sou defensor de que o esporte ele ajuda a alcançar uma alta performance. Então, o gestor e o empreendedor, quando ele vai fazer um lançamento novo, um projeto novo, quando ele vai contratar uma equipe nova, quando ele vai remodelar uma equipe antiga, ele está sempre lidando com intempéries do dia a dia, com coisas que acontecem que fogem um pouquinho do seu controle. E às vezes, são tantas atividades e todas elas são importantes, e quem é gestor sabe o que eu estou dizendo. A gente dá aquele discurso, nossa, a caixinha do importante, a caixinha do urgente, quando a gente vai parar para olhar, tá todo mundo quase que na mesma escala, é muito difícil você diferenciar, e é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade para fazer agenda e têm tanta dificuldade para administrar o tempo. Total. Porque quem é gestor sabe que quase tudo é importante, né? Sim. Quase tudo que chega na mesa de um gestor é importante. Então, é de suma importância que este cara, que está do outro lado da tela agora, com certeza nos assistindo, saiba como encontrar o eixo dele, o equilíbrio dele, diante desses momentos de tensão que você passou lá atrás também como atleta.
Tem alguma abordagem específica que você recomendaria para quem está em casa para melhorar o desempenho neste momento de pressão, neste momento de ansiedade? Com certeza, eliminar distrações. Porque o dia que a gente elimina, a gente consegue ter uma performance muito melhor. Ou seja, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais tempo de qualidade, eu vou estar com pessoas que me resgatam quando eu estou completamente perdido. Sabe por quê, Magno? Eu vejo as pessoas o tempo todo querendo, como se fosse distorcer o ser humano, sabe? Como se no trabalho ele fosse uma coisa, na família ele fosse outra, nos amigos ele fosse outro. Nós somos um só. Porque imagine você manter um personagem em cada lugar que você vai. Como é que fica a sua cabeça diante disso, né? Velho, quem realmente eu sou? Entende? Então não dá pra romantizar, pra falar que na empresa você não se envolve por um todo. Porque se você não está, você não sabe o que está acontecendo. Porque você não está sentindo aquilo ali. E aí você está completamente desconectado do problema da sua empresa, do que precisa ser feito, do que tem que ser feito. Então, assim, minha palavra sempre é: não romantiza. O problema ele existe, e quanto mais a gente cresce, mais o problema aumenta. E quanto mais a gente evolui, mais o problema aumenta. O grande diferencial é o que realmente está me tirando do que eu preciso fazer. E fazer não significa que você vai ter condição ideal. Pelo contrário, diante do que você tem, o que você consegue fazer? Porque o ideal não existe. Não existe o equilíbrio emocional, não. Se um dia você está mais triste e outro dia você está feliz, não existe. Se uma hora você teve um problema, você está mais irritado e daqui a pouco você está bem, não existe equilíbrio. O que existe é: o que eu tenho hoje para fazer? Como que eu posso fazer? E quando que eu vou fazer? Eu brinco que é as 3 palavras mágicas. Porque não dá pra gente idealizar algo que não faz parte da nossa condição humana, você entende? E eu vou estar sempre feliz, eu vou estar sempre bem. O que é felicidade, velho, pra você? Então, esse é o diferencial das pessoas que querem performar, que querem resolver, que é: diante do que eu tenho hoje, o que eu posso fazer? Então, o ideal precisa ser desconstruído. Olha só, bacana. E aí, eu vou falar por experiência própria, até contar que isso aconteceu comigo durante muitos anos da minha carreira, né? Quando comecei a empreender, eu acreditava que quando eu estava indo para o trabalho, eu de fato era um personagem, né? Eu de fato me sentia como se eu estivesse colocando a famosa capa do Batman, a capa do Super-Homem, e indo para o meu negócio para ser a última fronteira para resolver tudo. Sim. Então era o cara que eu tinha que ir, eu tinha que degladiar, eu tinha que dar solução para tudo, eu tinha que resolver o problema dos funcionários que não resolveram, eu tinha que deixar tudo correto. E aí eu cometia outros erros no meio do caminho. Primeiro que eu não era mais eu deixava de ter verdade naquilo que eu fazia, porque era um personagem, né? Era um personagem construído para ser um bom gestor. Sim. Era um personagem que ele era um pouco mais frio, mais cauteloso, ele já não tinha tanto calor humano, por exemplo, então eu era menos comercial, digamos assim, tá? E eu tinha erros administrativos cruciais para o negócio, como centralização, né? A incapacidade de delegar tarefas, porque acreditava que só eu podia resolver aquilo. Quando eu entendi que o gestor tinha que ser a mesma pessoa da vida real, quando eu entendi que as características do gestor tinham que ser as mesmas características do homem da vida real, aí os meus negócios começaram a fluir com mais velocidade. Porque eu não tinha aquele trabalho de me policiar com relação ao meu comportamento. Se tinha algo naquele momento que na minha vida pessoal não estava encaixada com o que eu projetava para a minha vida profissional, eu adequei no pessoal. Se tinha algo no profissional que era muito desajustado da minha vida pessoal, eu ajustei no profissional. Sim. Então eu de fato deixei de ser um personagem nesse momento para passei a ser eu mesmo, um verdadeiro. Né? E isso me ajudou muito. Então isso me ajudou a performar, inclusive. Né? Com certeza. Então essa questão de não ter essa dualidade de persona, né? O gestor tem que ser a mesma pessoa. O que eu prego aqui tem que ser o que eu faço na minha casa. Né? O que eu faço na minha casa tem que ser o que eu faço aqui. Não pode ter distinção com relação a isso. Então eu acho que esse quesito aí ficou fantástico. E no sentido específico, que aí eu queria lhe remeter novamente essa pergunta, de quem está hoje com um problema e quem assiste a gente, ou está empreendendo, ou já começou a empreender, mas está com algum problema, está com alguma barreira para romper nesse momento, e está assistindo o pod buscando um insight.
ele quer um insight para resolver algum problema, mas ele não percebe, por exemplo, Tiana, que ele está desequilibrado emocionalmente, por exemplo, fora do eixo, porque ele está dentro do problema. Ele não está enxergando a solução. Tá? Ele está com crise de ansiedade, ele não está dormindo bem, já não se alimenta legal, já não cuida da saúde, já não cuida do corpo. Esse cara que está em casa, ele assistindo agora, como é que ele faz? Que tipo de comportamento ele pode mudar? Dá um exemplo para mim, para ajustar o emocional dele e ele consiga retomar a performance. Rotina. Adulto tem rotina. A gente precisa parar de romantizar essa questão de eu não tenho rotina, eu não suporto, eu não aguento, eu não dou conta, rotina é horrível porque todo dia eu faço a mesma coisa. Rotina. Porque assim, Magno, a gente não pode confundir fazer o que se ama com o que precisa ser feito todos os dias. E a rotina, ela além de fazer você economizar tempo, ela mantém sua saúde. Porque imagina que o seu cérebro, ele precisa entender qual é a sua hora de produzir, sua hora de descansar, sua hora de comer, e você não ensina isso a ele. Porque o nosso cérebro, ele não sabe, velho. Ele não sabe, de jeito nenhum, identificar o que é um problema do que é um problema real. Então, o que ele faz? Ele te coloca em ansiedade o tempo todo, que é para ele economizar energia. Então, os sinais de adoecimento são exatamente esses. Se você não dorme bem, se você não socializa, se você deixa de fazer o que você sempre fez, principalmente num ambiente de trabalho, que é um ambiente socializador, que você convive com pessoas o tempo todo, é um alerta. Tem problema, não está bem, precisa tomar uma atitude o mais rápido possível. E por que eu te trago isso? Porque as pessoas se acostumaram a sentir o que não está bacana. Acostumou a não ficar bem, acostumou a ficar triste. E a gente não pode se acostumar numa condição que não é para ser. Entende? Uma coisa é eu ter um motivo que me deixa mal. Outra coisa é eu achar que está tudo bem ou não estar bem. E viver sempre assim. Então, por isso que eu trago, tenha rotina. Se você estiver comendo, não é que você precisa de 2 horas para comer, não. Mas dê qualidade ao que você está fazendo, faça só aquilo. Se você está no telefone, está no seu tablet, trabalhando, faça 100% aquilo. Ou seja, economize tempo com o que você tem. Tenha tempo para fazer o que precisa ser feito. Isso vai mudar completamente sua produtividade e sua qualidade de vida. E aí, bora dar uma dica para quem está em casa com relação à rotina. Porque rotina geralmente não é uma coisa agradável. Exatamente. Tá? A gente vai sair da zona de conforto, vai ter que fazer alguma coisa diferente, acordar mais cedo do que o horário normal que a gente gostaria de acordar, né? Acrescentar algumas atividades na vida que a gente não queria, mudar algum tipo de alimentação, depende da rotina que você está pensando em criar para você, para trazer o seu eixo emocional. E eu costumo dizer sempre que a rotina, se bem construída, ela vira um hábito. Exatamente. E depois que ela vira um hábito, ela começa a ser prazerosa para você, você faz e até sentir falta dela no dia que não faz. Então, se você hoje é incapaz, por exemplo, de ler um livro inteiro por semana, leia 2 páginas por dia. Né? E faça isso durante um mês. Com certeza, depois de um mês, ler 2 páginas por dia vai ser muito pouco para você. Exatamente. Você vai estar lendo com fluidez, vai estar lendo rápido, aquilo vira uma rotina para você, você vai estar lendo 4, vai estar lendo 5, vai estar lendo um capítulo do livro por dia. E assim você vai... Não, eu não consigo correr. Corre 1 minuto e anda mais 5 por dia. Sim. E isso vai gradativamente melhorando. Então, assim, a rotina vira hábito e o hábito vira prazer na vida da gente. Então, assim, o problema só é o primeiro passo, você concorda? Total. E aí sair do que a gente vai falar agora, que é procrastinação. Olha só que encaixou e não estava previsto isso aqui na minha cabeça, não. Não estava no script. Não estava no nosso script. Procrastinação, pô. Quem é do time que procrastina, que está em casa, levanta a mão. Não tem ninguém olhando, tá sozinho na sala. Quem é do time que procrastina, levanta, faz assim, ó. Levanta a mão, mas não tem ninguém olhando. Parece que eu vi a seleção brasileira inteira aqui. Se tiver com vergonhinha, olha pro lado, levanta a mão, faz baixinho assim, ó. Mas você sabe que eu tô falando com você, que procrastina demais. Escuta com atenção essa pergunta que eu vou fazer agora aqui. Tiane, como é que a gente pode fazer para superar a procrastinação e desenvolver hábitos mais produtivos? Compartilha dicas práticas para a galera para ajudar a combater esse comportamento tão nocivo que é procrastinar. Primeira coisa, não comece radicalizando tudo.
Porque vamos supor que você é de uma família, Magno, que todo mundo está acostumado a comer, né? Come porque tá feliz, porque tá cansado, porque tá estressado. Daqui a pouco você inventa de comer salada e batata doce. Isso vai funcionar como? Então comece um dia de cada vez diante do que você pode, né? Hoje eu consigo melhorar o meu café da manhã, comece pelo café da manhã. Hoje eu consigo melhorar meu sono, comece pelo sono. Então, assim, nunca comece tudo de uma vez, porque você também não vai entender o que você está fazendo para mudar. Porque o que é a procrastinação? É exatamente o comportamento diante daquilo que a gente acha que não vai dar conta. Né? Eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não consigo, eu acho que não vai dar certo, então eu deixo para depois e eu vou deixando. Então, assim... Eu acho que dói. Acho que dói, isso é um problema, né? Porque o hábito, ele incomoda, ele é desconfortável e por isso que as pessoas não performam. Porque não suporta passar pelo desconforto. E só quem cresce passou pela dor. É preciso passar para transformar. Não existe crescimento em zona de conforto. Exatamente. Não existe crescimento em zona de conforto. Então, esteja confortável no desconforto e você com certeza estará crescendo, né? Sim. Eu acho que essa frase, ela pega bem para quem quer empreender, para quem quer ser gestor, para quem quer ser melhor no que faz, para quem quer ser o funcionário de destaque do mês, para o cara que quer ser, né, o melhor colaborador da empresa do ano, para o cara que quer ser o melhor marido, né, o cara que a menina que quer ser a melhor mulher, o melhor pai, a melhor mãe, vai performar, porque isso também depende de alta performance, equilíbrio emocional, tudo isso que a gente está falando aqui depende muito do seu bem-estar, de você estar bem com você mesmo. E é justamente por isso que eu quero saber de um outro tema que Tiane fala com muita frequência, que é o autoconhecimento. Né, essa questão da importância de a gente entender nossas limitações e também as nossas potencialidades. Gente, a gente não está falando só de não saber fazer, a gente não está falando só de fracasso, exatamente. A gente não está falando só de desconforto, de dor, de tédio, de rotina, a gente está falando também de potencialidades. Então, entenda que todas essas fases são fases importantes, necessárias na busca do sucesso de alguém. Então vamos falar do autoconhecimento, falar das limitações, falar das potencialidades e como é que esse autoconhecimento pode contribuir no rendimento de alguém na vida profissional e na vida pessoal também. Que estratégia que essa galera pode adotar para desenvolver um maior autoconhecimento, para se conhecer melhor, né, para estar se entendendo mais, para aproveitar melhor suas habilidades. Às vezes, ele nem sabe que tem uma habilidade. Ele se conhece tão pouco que ele nem sabe que ele tem uma habilidade. Ele até acha que ele não é bom em alguma coisa, que ele é muito bom e não foi descoberto ainda. Né? Fala um pouquinho pra galera sobre isso. Ô Magno, você me falou uma coisa, cara, que eu achei muito sensacional. Primeiramente, que a zona de conforto, ela não precisa ser desconfortável o tempo todo, ela não precisa doer o tempo todo, ela é passageira. Assim como a felicidade também é. Né? E a gente precisa entender que cada etapa da nossa vida, ela literalmente é uma etapa. Desenvolver autoconhecimento, ela é a habilidade mais difícil do ser humano. Porque se fosse fácil, todo mundo estava espiritualizado, todo mundo estava bem, ninguém estava adoecido. E eu trago isso porque o principal passo é não ter pressa. A gente não precisa de pressa para chegar em lugar nenhum, a gente não precisa de pressa para se conhecer. O que a gente precisa entender é que nenhum ser humano ele é capaz de se enxergar em 360 graus. Por isso que a gente tem pessoas, mentores, treinadores, palestrantes. Porque esse lugar de que eu posso tudo, quero tudo e tudo o tempo todo, não me leva a lugar nenhum. Porque o ser humano ele é altamente vaidoso, de achar que ele não precisa de ninguém, de achar que ele não precisa de outras pessoas. Então, autoconhecimento também é muito disso, né? A forma como você se vê, a forma como você é visto e a forma como o mundo te percebe. Só que o que está acontecendo hoje? Hoje o ser humano, para ser amado, valorizado e aceito, isso é de qualquer ser humano. Ele faz qualquer movimento para se caber no mundo de alguém. Né? Ele chega aqui, ele passa por você, parece que ele é de um jeito, que ele é de outro. Mas entenda, se eu não pago o preço de ser quem realmente eu sou, eu nunca vou entender no que eu sou bom. E sabe o que isso significa? O que pulsa aí dentro, velho? Qual é o sonho que pulsa aí? E por isso que muitas pessoas e empresas fracassam. Que o sonho da empresa não é o sonho do colaborador. E eu vou lutar pelo meu sonho. E as pessoas estão se esquivando disso. De sentir mesmo. O que bate aqui? O que tá bom aqui? Qual é o meu diferencial aqui? Porque você não é obrigado a saber sua melhor habilidade. Mas comece
O que é menos desconfortável? O que você se sente melhor? O que o tempo passa que você nem sente? Comece por aí, porque é aí que a gente vai lapidar. Porque ninguém é obrigado a saber tudo e nem a saber tudo. Nós somos obrigados a se permitir algo. O dia que a gente se permite, a experiência muda completamente o seu desenvolvimento. Show de bola! Eu falei que tinha muito mindset legal aqui hoje, insights maravilhosos. Não sei como é que tá o seu café aí. O meu aqui eu tô economizando o máximo que eu posso para dar um tempo que eu não posso levantar e preencher. Agora eu vou lhe dar a oportunidade de encher mais a sua caneca. Porque eu sei que você tá ficando cheio de energia aí e tá ansioso também para ver o final desse pod. Mas antes de eu continuar, você vai fazer o que você não fez no começo da conversa. Vai lá se inscrever no canal, vai lá dar o like no vídeo. Já viu que o conteúdo é bacana? Compartilha com todo mundo da sua agenda que você conhece, que está precisando agora reviver esse mindset. E alguém que precisa ver esses insights, de alguém que precisa dar um giro 360 na vida dele. Precisa de autoconhecimento, precisa de rendimento, precisa de rotina. Lembrou de alguém? Manda agora, porque isso é pré-requisito básico para eu continuar o bate-papo com o Tiane. Senão eu vou parar tudo aqui agora, eu vou levantar e vou desligar a câmera e a gente vai ficar conversando só entre a gente aqui, guardando nossos segredos, hein? Se inscreveu? Já deu like? Com certeza, né? Já deu like, então vamos lá. Vamos voltar a falar de habilidade? Vamos nessa. Coragem treinável? Total. É? Total. Conta isso pra mim, pelo amor de Deus. A gente ouve, né, ao longo da nossa vida, que todo mundo nasce corajoso. Poxa, Maria é mais corajosa que João, João é mais corajoso que Pedro, o Magno é mais corajoso. Pelo contrário, nem todo mundo tem um privilégio de nascer corajoso. Mas enquanto mais a gente treina, mais corajoso a gente se torna. A coragem nada mais é do que o compromisso no enfrentamento. E por que eu te trago isso? Sabe, Magno? Primeiro a gente conhece, depois a gente treina, depois a gente performa. Ninguém tem um bom rendimento se ele não conhece. E por isso que eu trago muito coragem. Quem me segue sabe. Por isso que eu brinquei com você no começo. Eu falei, eu não sou nada disso. Eu só sou uma pessoa que mexe com pessoas. Porque as pessoas têm potenciais extraordinários. E eu trago muito isso na minha rede social. De que você pode, é possível, claro que pode. E falar que você pode não é romantizar, não. Pelo contrário, é que a limitação está aqui. Quantas as vezes a gente deixou de fazer algo que era altamente importante somente por um pensamento? E que esse pensamento nem verdadeiro ele é. Ele nunca foi validado. Simplesmente apareceu. Tipo, Magno, você não pode fazer isso. Você não pode ser um gestor de qualidade. Você foi, recuou. Ou simplesmente alguém puxou o seu tapete e lhe disse isso, né? Puxou o tapete emocional e ele disse isso. Ó, cara, você não é bom nisso, tem outra coisa. Com certeza. E se você absorve aquilo para você como uma verdade, você já se boicotou automaticamente no resto da sua vida naquele processo ali, né? Exatamente. E você vive assim, né? Porque também coragem é você assumir o risco de ser quem você é, de fazer o que você acredita, independente de como vai ser o que vai ser. Porque hoje falta no ser humano, sabe, Magno? Bater no peito, eu ouvi muito isso da minha mãe. Bata no peito o dia que você acertar, da mesma forma de quando você errar. E isso é um ato corajoso, porque eu assumo que eu não dou conta, eu assumo que eu errei, eu assumo que não deu certo como poderia ter dado. E isso é um diferencial na alta performance. É saber o que eu errei para que eu não erre mais. Por isso que eu brinquei do fracasso. Que o dia que a gente performa, a gente não quer mais sentir esse lugar. E por isso que a alta performance ele é um privilégio. Por isso que a coragem ela precisa ser treinada. E constantemente. Porque desenvolver é um processo. E é um processo diário. Não dá para hoje eu fazer, amanhã eu não fazer, um mês eu faço, outro mês eu não faço. Pelo contrário, ninguém sai do lugar dessa forma. Então a coragem ela precisa ser desenvolvida e eu não tenho dúvidas do quanto o ser humano ele é capaz de desenvolver coisas extraordinárias. O aumento da coragem, então, Tiane, ele está diretamente ligado, por exemplo, às habilidades que eu treino. Porque é isso, vou ver se eu entendo. Porque quanto mais eu tenho habilidade, sou habilidoso em algo, estou treinado naquilo ali, performando bem, menos medo eu tenho do fracasso? O medo, ele é uma resposta altamente comum do ser humano. O dia que a gente perde de sentir o medo, tem alguma coisa errada. O problema é quando você deixa de fazer por conta do medo. O que a coragem vai te fazer? Ela vai te proteger, porque ela vai aumentar a sua segurança. Ou seja, eu sei o que fazer. Eu sei como fazer. Eu sei como reduzir minha sensibilidade, porque você fez tanto que você sabe exatamente o caminho que você precisa percorrer.
Esse é o diferencial de pessoas corajosas. Não significa, sabe, Magno, que as pessoas corajosas, elas são pessoas melhores do que outras, maiores do que outras, que elas tiveram mais oportunidades do que outras. Elas só se permitiram construir da forma como precisava ser feita. Posicionamento e imagem. Vamos lá. São aspectos completamente intangíveis, digamos assim, mas que são de altíssimo valor tanto para o empreendedor quanto para uma empresa, né? Tanto para a pessoa física ou profissional, quanto para a pessoa jurídica ou CNPJ. Como construir uma imagem de sucesso? Que eu acho que isso não é tão fácil quanto se parece com as redes sociais hoje. Exatamente. Né? Uma receita pronta de número de stories, número de reels, né? Número de feeds e vamos botar conteúdo aqui, produzir conteúdo que vai dar certo, já vou virar um cara de sucesso. Como construir imagem de sucesso? É possível se construir imagem de sucesso autêntica, impactante, que nos ajude a alcançar os objetivos. E quando eu falo autêntica, eu falo porque a própria rede social, ela cria esse afastamento entre realidade e o virtual, porque na rede social você está num aspecto de felicidade constante, né? Você não mostra a dor, você não mostra o problema, o processo, você mostra o resultado, na grande maioria das vezes. Que elementos a gente pode usar para poder manipular isso, se a palavra certa for manipular? A gente precisa entender que a rede social é somente um recorte. E geralmente é esse recorte de um mundo muito perfeito. Né? Os casais são muito felizes, as pessoas são muito bem-sucedidas, as pessoas só aparecem quando ela tem um carrão, quando a empresa está super num rendimento expressivo. E é essa sabotagem aí que a gente não pode acreditar. Porque enquanto mais a gente olha, mais a gente fica, mais a gente se machuca, achando que esse mundo é altamente verdadeiro. Então, na rede social, as pessoas estão adoecendo exatamente por conta disso. Porque elas estão querendo provar para o mundo aquilo que elas não são. Um excesso de cobrança, inclusive, com relação a isso, né? Sim. Sabe o que acontece, Magno? É muito difícil eu ver no outro aquilo que eu não vejo em mim. Você já parou para pensar que as pessoas só admiram aquilo que não existe nela? Sim. Entende? Vamos supor que você é excepcional em comunicação. Quantas das vezes você já se comparou com um cara que também era excepcional na comunicação como você? Eu, nenhuma. Entende como a gente é desonesto com o nosso desenvolvimento? O quanto isso atrapalha a gente desenvolver? Porque é como se você falasse para você automaticamente o tempo todo, de Magno, você precisa melhorar o tempo todo. E só melhorar é como se você nunca fosse suficiente. E a rede social, ela traz isso muito forte. E você perde a autenticidade com isso, né? Pra caramba, porque Sim. você quer ser uma coisa que você não é, você quer ser o outro o tempo inteiro. Exatamente. Esse poço de insatisfação que vem dentro do ser humano, acho que já vem da criação da gente. Nós somos assim, insatisfeitos por natureza. A gente quer sempre ter o que o outro tem ou ser o que o outro é. Nunca está satisfeito com o que nós somos, com o que nós temos, né? Então a gente acaba não valorizando tanto algumas características, habilidades e outras questões e outros momentos, outras oportunidades de vida que nós temos, achando sempre que o outro teve mais oportunidade, o outro teve mais sorte, o outro tem mais talento, né? O outro tem mais atenção. E na verdade é muito mais sobre a gente do que sobre o outro, não é? Com certeza, com certeza. É muito mais fácil a gente gostar da vida do outro porque a gente não vive a vida do outro. Você não passa pela dor do outro também, né? Completamente, porque assim, você só dá aquilo que você tem, mas eu brinco que não. A gente dá aquilo que tem quando a gente pode. Quando a gente não pode, num momento onde a gente não é pressionado, onde a gente não é cobrado, a gente dá aquilo que a gente gostaria de receber. E o que nós seres humanos gostamos de receber? Gratidão e reconhecimento. A gente precisa desse retorno para estar fazendo aquilo que realmente tem um sentido para a gente. Então, o ser humano, ele vive muito projetado na vida do outro pela falsa idealização daquilo que eu não tenho. E isso é um problema muito grande, principalmente nas redes sociais. E olha que engraçado, as pessoas que mais crescem nas redes sociais são as pessoas que são elas. Você vai encontrar na rua, você vai falar, cara, ele é igual. Autênticas. Sim. Anda sim. descabelada, mostra a unha quebrada, né? O esmalte descascado. Exatamente. Eu conheço uma pessoa assim, mas não vou falar o nome não, tá? Não vai entregar, né? Não, hoje eu não entrego não. Ela tá... Mas eu vou usar essa gravação depois aqui para mostrar para ela que em outro momento eu posso contar quem é, tá? Pessoa que fique ligado, Fica viu? a dica.
Ô Magno, que bacana você me trazer essa pauta, sabe, velho? Eu acho que tá faltando tanto isso. Porque, assim, pessoas gostam de pessoas. Eu lembro do dia que eu sentei aqui da primeira vez, eu lembro da sua primeira frase, que foi: eu recebo todas as pessoas aqui porque eu gosto de pessoas. E isso logo me conectou comigo. Porque eu já estava conversando, inclusive lá fora, com o seu pessoal, e o pessoal perguntou: você ainda faz clínica? Eu falo: faço, mas eu não quero mais fazer. Por que não deu certo? Eu falei: porque deu muito certo. Porque a clínica me fez entender que eu não queria treinar uma pessoa, eu queria treinar multidões. Então, isso mudou o meu jogo. Eu não quero mais esse lugar de treinar 1 hora 1. Eu quero 1 hora 1000, 1 hora 100, 1 hora 500. Porque eu acredito no potencial das pessoas. Eu acredito que as pessoas precisam ser desenvolvidas. O grande problema é que as pessoas sempre estão no lugar de acreditar que todo mundo pode, mas elas não podem. E o bacana disso aí que você falou é que a gente, quando consegue impactar na vida de alguém, que a gente percebe de fato esse impacto, uma mudança real na vida de alguém, que alguém vem e dá um feedback sobre isso principalmente, você começa a ter vontade de impactar mais, né? De alcançar Sim. mais. E é bom fazer isso em atacado, né? É bom impactar logo muita gente de Sim. vez para você ter um alcance maior. Então, muito bacana esse contexto que você trouxe pra gente, porque eu acho que esse é o caminho de todo mundo que treina, que mentora, de todo mundo que presta algum tipo de esclarecimento ou que empresta algum tipo de conhecimento para o outro, porque isso acaba virando uma sede infinita, né? Aí isso é uma coisa que é uma água que a gente quer beber o dia todo. É tentar ajudar alguém a melhorar algum aspecto da sua vida. É por isso que, inclusive, que existe o De Cara com o Senhor. Que bacana. Eu sou encantada com esse quadro. Quando você me fala disso, Magno, deixa eu, inclusive, te contar uma história da minha vida, né? Eu era muito tímida. E eu brinco que o trabalho me devolveu aquilo que o mundo me tirou. E eu acredito muito que o trabalho justo e honesto, ele te devolve. Porque nem sempre o mundo ele é tão justo quanto a gente imagina. Mas o trabalho, ele te devolve tudo que o mundo um dia te tirou. Porque aonde você tem a oportunidade de ser quem você é, se conectar com o que você gosta e com as pessoas que você precisa estar conectadas. E isso falta nas pessoas. Por que eu te trago isso de uma forma muito clara? Porque depois que eu entrei no curso de psicologia, todo mundo falava muito assim, né? As pessoas querem trazer a história dela para a vida do outro. Nunca vai dar certo, cara. Você tá doida? Você veio fazer o quê? Você é do interior muito pequeno, você não gosta de pessoas, você é muito tímida. E quando eu fui para a profissão, eu também ouvia isso. Poxa, é a menina que só fala, é a menina que é falastrona. E hoje o trabalho me coloca em um lugar que não é a menina falastrona, que é a menina que dá voz para outras pessoas, que é a menina que encoraja outras pessoas, que é a menina que tem a oportunidade de sentar com CEOs e falar, relembrar da história, de falar: cara, esse lugar que você tá é irado. Você pode mais? Pode, mas olha de onde você saiu. Porque a gente esquece, né? Então, assim, eu sempre invisto muito no trabalho, porque o trabalho honesto e digno, ele te coloca em lugares extraordinários. Opa! E vamos lá, respirando para continuar e falando sobre procrastinação, já falamos disso aqui agora. Da importância de não procrastinar, já falamos também. Mas na outra ponta disso aí, existem também os excessos, né, que são tão importantes, os cuidados são tão importantes quanto os descasos. E aí, falando um pouquinho de burnout, que eu acho que é importante, as doenças físicas e emocionais, pessoas extremamente conflituosas dentro dos processos em que elas vivem, que não conseguem se relacionar bem com seus colegas, com soft skills muito baixos, né? Isso é um fator que tem, inclusive enquanto gestor, posso dizer isso com muita propriedade, é um fator que tem se elevado muito, e uma coisa que a gente tem percebido muito em gestão de pessoas, pessoas muito boas tecnicamente, mas muito fragilizadas emocionalmente, com pouca sociabilidade. Isso tem aumentado demais. Como é que o gestor pode, Tiane, ter atenção a esses pontos específicos e evitar que os integrantes de suas equipes cheguem a esse limiar do burnout, por exemplo? Engraçado que você foi falando do soft skill. Eu brinco que o hard contrata, o soft demite. Se você não tem boas habilidades interpessoais, né, de lidar com pessoas, de ter bons relacionamentos, você vai ser demitido, porque isso é um maior problema no ambiente de trabalho para a empresa. Isso é inegociável. E o que a gente precisa como gestor, sabe, Magno? Andar junto.
O dia que a gente anda junto, a gente sabe o que adoece. O dia que eu cobro, eu sei o que meu colaborador pode me dar. E eu só cobro daquele que realmente eu sei que pode me dar algo. Mas quando que eu sei isso? Quando eu caminho do lado da minha empresa. Porque também é o que a gente estava falando da alta performance. Não é hoje você ganhar 10 e amanhã você ganhar 2. Não. Eu quero uma alta qualidade de vida para a gente continuar ganhando muito mais. Porque não existe essa coisa de que o gestor precisa estar bem se os colaboradores não estão, porque são os colaboradores que vão manter a empresa. Imagina um posto de gasolina onde você supervaloriza o dono se quem vende são os bombeiros. E ele está adoecido, ele atende mal, ele vende mal, ele tem uma péssima comunicação. Como que esse posto vai vender mais, lucrar mais, performar mais? Então, minha dica sempre é, ande junto. O que está adoecendo? Quem que está adoecido? Porque a cobrança, ela é uma coisa inevitável, né? A gente cobra mesmo. Muitas das vezes a gente pressiona mais. A gente sabe que tem fases dentro da empresa e da gestão que elas são muito mais conturbadas. Mas eu estou cobrando de quem? Será que realmente ele pode me fornecer isso? Porque uma cobrança por cobrança, de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer pessoa, ela não me leva a lugar nenhum. É igual eu brinco, ela é tolice. E aí o gestor sabe isso como? Quando ele está dentro da empresa. E muitas vezes também o fracasso está no processo, não na pessoa, né? Sim. Quando a engrenagem ela para de girar, ela não roda tão bem, e o processo ele não flui tão bem, o gestor, a primeira ferramenta que vem na cabeça dele é a demissão. É o desligamento daquele profissional e para procurar outro para integrar aquele time ali e tentar fazer aquela engrenagem funcionar. Tá? Eu acho que nem sempre esse é o ponto que resolve a questão. Sim. Porque muitas vezes os problemas estão nos processos, muitas vezes o problema está na cultura, né? Obviamente, muitas vezes também estão nas pessoas. Tá? Como é que eu vou identificar isso sem dar a oportunidade deste colaborador de provar que ele pode fazer melhor? É possível, isso agora é a construção de uma pergunta para você, é possível que o gestor treine esta equipe, engrenagem parou de funcionar, não está tão azeitada, é possível que o gestor treine essa equipe ao ponto de que ela tenha um alto rendimento, uma performance melhor, e um ponto que ela tenha entregas melhores. É importante ter um treinamento constante. Porque imagina, se eu te treino de uma forma muito pontual, é como se eu estivesse limitando o seu desempenho. Porque você para de fazer. Você para de render. Você para de ser potencializado. Então, peraí. Eu vou te motivar só um mês e depois? Como que eu vou lidar? Quando eu não estiver motivado, quando eu não estiver disposto. Porque compromissado é diferente de motivado. Ninguém está motivado todos os dias. Então, assim, a política de treinamento ela é muito importante dentro das empresas. E a gente vem romantizando isso. De falar, eu vou apagar o incêndio. Eu vou apagar esse fogo. Só que o calor está lá. Qualquer outra possibilidade o fogo vai pegar. Então, assim, não espere chegar nesse lugar, sabe, Magno? É um prejuízo muito grande para dentro da empresa. Enquanto mais pessoas treinadas e capacitadas, melhor o nosso crescimento. Melhor problemas, reduz significativamente, né? Os problemas de relacionamento, os problemas de adoecimento psicológico que geram um custo muito alto para a empresa porque aumenta os níveis de atestado, de improdutividade, de gestão emocional, de outros desenvolvimentos, de outra performance, a questão do autocompromisso. Então, assim, se for para treinar, porque o que eu te digo? Se você não investe no que você precisa fazer para crescer, o seu resultado vai ser da mesma forma que você está limitando de investir. Então, assim, se você quer crescer e você limita, seu resultado vai ser da mesma forma como você está limitando. E o ser humano, ele precisa dessa capacitação. Então, assim, quanto mais você faz, e quanto mais você tem de uma forma inteligente, melhor os seus resultados. Quanto mais você treina, mais você performa. Sem dúvidas. Então, é só baseado nisso aí que a gente vai entender. Né? É simples e básico, quanto mais se treina, mais se performa. Com certeza. E esse é um gatilho importante que a gente tem que tratar, porque eu recebo pessoas aqui de todas as áreas aqui do Pod, né? Mas todas que vêm aqui têm uma coisa em comum, velho. Todo mundo é empreendedor. O cara tá no esporte, mas é empreendedor. O cara é da área do entretenimento, mas é empreendedor.
ele tá no digital, mas ele é empreendedor, ele está usando uma ferramenta diferente, é empreendedor. No seu caso, você é palestrante. Sim. No seu caso, você é uma treinadora corporativa. No seu caso, você criou um método próprio, uma metodologia própria de treinamento. E eu quero saber exatamente isso, enquanto empreendedora, você, Tiane, empreendedora, não você, Tiane, palestrante, tá? Você, Tiane, empreendedora. Quais os maiores entraves que você passou até aqui e qual lição a mais importante ou as mais importantes que você aprendeu com esses entraves para você compartilhar com a galera que está em casa? Sem dúvidas que enquanto mais você cresce, mais problemas você tem. E enquanto mais você cresce, você precisa de pessoas. Ninguém constrói nada sozinha. E eu comecei minha carreira como empreendedora exatamente porque eu vinha sentindo falta de pessoas, né? Como psicóloga, eu precisava de um psiquiatra, eu precisava de um nutricionista. Como palestrante, eu precisava de um administrador, eu precisava de uma contabilidade, eu precisava de um gestor de marketing. Então, quando eu comecei a empreender, isso foi muito forte para mim, né? De que eu não poderia romantizar, mas que eu teria que me aproximar de quem iria contribuir com minha carreira. E isso foi um diferencial para mim, porque a gente quer crescer de qualquer forma, né? Foi uma das palavras que chegou aqui no pod, foi esse, né? Eu preciso do esforço. Mas é igual eu brinco, o esforço de qualquer forma e de qualquer jeito, ele é o pior esforço que tem. Porque você está desprendendo energia, perdendo tempo e você não chega a lugar nenhum. E essa é a pior sensação, de você ter a clareza de que você está fazendo e você não tem resultado. Cara, isso é horrível, é horrível. Então, assim, no meu protocolo, inclusive, né, da mentoria, na minha metodologia, eu falo disso, do esforço estratégico, que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Sabe por quê, Magno? Porque a compensação, ela é altamente traiçoeira. A gente está aqui tomando um café. Hoje o café, ele virou um risco muito grande das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas, as pessoas estão desgastadas. Então, eles começam a tomar o café para suprir esse lugar. Só que aí o café vem e superfadiga. E aí você fadiga de novo e usa o café de novo. Aí você precisa dormir melhor, mas aí você usa da fadiga para tomar o café. Sabe aquele ciclo vicioso que você está sempre compensando? E isso é um problema. Por quê? Porque qualquer comportamento, por mais saudável que ele seja, mas em excesso, ele deixa de ser saudável. Só muda a dose. E aí que fica importante a lição, porque tu é empreendedor da barraca de lanche da esquina que está lá, ao cara que trabalha no marketing digital hoje, o empreendedor digital, ao cara que tem um negócio mais robusto, mais consolidado, Sim. de anos, não importa. Todos nós temos problemas. Eu enfrento problemas, Tiane enfrenta problemas, você que está em casa também enfrenta problemas, por mais que a sua carreira seja uma carreira crescente, foi o que a Tiane falou aqui agora. Por mais que você esteja consolidado, eu gosto de fazer essa análise para aproximar quem está em casa da gente, tá? Quanto mais você progride, maiores os problemas ficam. Né? Os problemas estão diretamente ligados e proporcionais ao tamanho do seu negócio. Mas a proporção do meu problema ela é muito grande para mim, como a proporção do cara que está lá, que está vendendo lanche, tem uma grande proporção também para ele. O problema da mesma forma. Está ligado ao negócio dele. Esse tipo de discussão é para que as pessoas identifiquem que o problema de fato não é um problema. O problema ele é um aprendizado, o problema ele é uma passagem. Né? Se não houvessem problemas, não haveria amadurecimento. Se não houvessem problemas, não haveria aperfeiçoamento de processos, porque a vida seria sempre perfeita, as empresas seriam perfeitas, Sim. os negócios seriam perfeitos, as pessoas seriam perfeitas, os casamentos seriam perfeitos. Os problemas, eles são uma ferramenta fundamental, aliás, a única ferramenta que é capaz de fazer com que você gere uma solução. Sem problema, não precisa ter solução. Então, o que você enfrenta hoje, cara, é o natural. É o que eu enfrento, é que todo mundo enfrenta. Então, para de reclamar do teu problema e se concentre em como você vai resolver ele. Enfrenta o seu problema, treina a sua coragem, busca uma solução para resolver o seu problema e alavancar o seu negócio. Para de comparar a sua vida com a minha vida, para de comparar a sua vida com outra pessoa na internet, para de comparar a sua vida com outro empreendedor, com a Tiane, por exemplo. Para de comparar o seu problema com os nossos problemas e se concentra no seu problema e vai lá e resolve o seu problema, porque você vai alavancar e vai performar. Tira essa âncora, larga essa âncora, bota seu barco para andar, porque o nosso está andando. Então para de reclamar e vai embora. É isso? Sem dúvidas, cara. É muito bacana você me falar isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas estão presas em um lugar que não volta mais, que é o passado.
E elas usam do passado para justificar aquilo que elas não estão conseguindo. Ou até para não tentar conseguir. Exatamente, exatamente. Como se o passado fosse definidor, né? Eu brinco que a gente não pode esquecer do passado, porque ele está nos levando para algum lugar, mas a gente não pode viver nele, porque é um lugar que não volta mais de jeito nenhum. Então, assim, que o passado seja lição, que o passado seja aprendizado, mas que não seja seu lugar de morada. Senão você não vai para lugar nenhum. Show de bola. Eu sabia que o bate-papo ia passar bem rapidinho aqui, viu? E eu queria fazer a nossa última pergunta, que é a pergunta clássica. Aliás, quem está em casa já sabe o que eu vou perguntar. Não tô nem acreditando que já vai acabar esse negócio. Quem está em casa já sabe o que eu vou perguntar. Pode até fazer o coro comigo para perguntar aí, já porque já virou praxe já, né? Ó, o que é sucesso para a Tiane Amaral? Essa pergunta ela é sensacional. E eu me fiz ela quando eu estava voltando para Salvador, né? Sucesso, Magno, é sem dúvidas eu fazer aquilo que eu sou apaixonada, do lado de pessoas que eu admiro, me aproximando de Deus e faturando com aquilo que eu acredito. Sucesso é isso, que você nunca se perca de pessoas e de você por aquilo que você acredita. Show de bola. Gente, essa é a hora que a gente dá o nosso mimo, a produção vai trazer o nosso mimo aqui pra Tiane, para que ela tenha uma grande recordação da participação dela aqui no nosso pod. Cara, que demais. Que demais. Só uma lembrancinha, para que a gente crie uma memória afetiva do nosso encontro, né? Aqui. Mostra para aquela câmera ali. Pode ficar à vontade. Sensacional, que lindo, que especial. Obrigada. Eu brinco que quando você me traz sobre isso, pessoas como você já construiu uma memória que, independente do que seja, quanto tempo passar, já está construída. Obrigada por abrir as portas, por me escolher para estar aqui. E obrigada por isso. Vou sempre estar aqui, na verdade. Você já sabe, né? As portas vão estar sempre abertas para você. Nossos papos sempre são incríveis, né? Desde o primeiro dia que você esteve comigo aqui, um encontro, como eu falei aqui no começo do podcast, que foi proporcionado pela internet. Sim, verdade. Eu já tinha visto em você uma mulher com um grande futuro, não é? Nessa parte de treinamentos, com esse tema super relevante que você traz de alto rendimento. Inclusive, fui uma das pessoas que pegou no seu pé para você vir para a capital. Verdade, né? Para que verdade. você pudesse alcançar mais pessoas com mais frequência, né? E para mim é um orgulho realmente ter você aqui com a gente, a oportunidade de trazer o seu trabalho diretamente da Chapada Diamantina, na Bahia, para o De Cara com o Senhor, né? E com certeza para o mundo. Podem anotar o que eu estou dizendo. Eu quero que a sua carreira seja uma carreira super próspera, que você alcance todos os dias os seus objetivos. Você direcionou tudo aqui de maneira espetacular. Aliás, quem te acompanha sabe que o que você fez aqui é o que você faz no dia a dia. Assim são os seus treinamentos, né? E você que assistiu esse episódio, que você gostou, não para não. Vai lá, porque o projeto ele é um projeto que ele foi feito para isso, para construir em você uma mentalidade de uma pessoa vencedora, tá? Se a Tiane acredita que coragem é treinável, com certeza aqui nos episódios que estão gravados aí, que você pode maratonar, você vai encontrar vários treinos para melhorar a sua coragem, para melhorar a sua performance, para melhorar seu mindset, para lhe dar a chave, uma dica para você resolver uma dor sua que está latejando hoje em você. Então, não para, não nos abandona, continua curtindo, continua compartilhando, se inscreve no canal, maratona os mais de 20 episódios que estão por aí. Se você ainda não nos segue, comece a seguir lá, Magno Luiz com 2 S no Instagram, porque são 2 S de sucesso e 2, porque eu gosto de sucesso em dobro. Eu não paro nunca e você também não pode parar. Obrigado pela sua audiência e vamos voar. Obrigado, Ti. Obrigada a você. Sempre bom estar aqui, viu? Sucesso. Vamos junto.